Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre as injúrias de pele com foco na questão alimentar. Eu sou Aldo, especialista em nutrição há mais de 30 anos, um pouco da minha vivência, da minha experiência aí no atendimento nutricional de animais com problemas relacionados a distúrbios da pele. Um pouquinho sobre alimentação natural, um pouquinho sobre os resultados que nós estamos obtendo. E o nosso canal está disponível também no YouTube, tá? Quem tiver interesse no YouTube, o vídeo eu disponibilizo depois lá no YouTube, no canal, mesmo endereço, tá bom? Muito bem. Andrezão sempre presente, nunca falha. Seja bem-vindo. Muito boa noite. Grande André. Solange de vez em quando aparece mais no final, né? Mais no finalzinho. Muito bem. Bom, pessoal, vou fazer um resumo aqui, conforme eu avisei o pessoal, a nossa live aqui ela é mais rápida, tá? Eu não pretendo me estender muito. Alguém aí, o pessoal preparou perguntas relacionadas aí à questão dos problemas das injúrias de pele, tá? Com mais relacionado à questão nutricional aí, tá bom? Se quiserem fazer perguntas, então a gente está aqui à disposição. Eu pretendo encerrar rápido aqui, não vamos nos alongar muito, a não ser que o pessoal tenha muita pergunta, e aí a gente já pode ir respondendo as questões aí, tá bom? Muito bem. Aí, pessoal que preferir depois, fica gravado no IGVT, tá bom? Então, o pessoal que quiser assistir depois, fica gravado no IGVT. Olá, Andréia, e depois, então, eu também vou colocar uma cópia, o endereço do canal do YouTube é o mesmo daqui, aí com calma, depois vocês podem assistir lá, quem tiver interesse. Olá, Trevisan, sejam todos bem-vindos, é um prazer tê-los aqui, tá bom? Vamos bater um papo aqui. Bom, pessoal, vamos lá, então, 1, 2 e quem chegou no horário, porque meia hora a gente já acaba. Quem quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, nós estamos à disposição. Como todo mundo sabe, eu trabalho com nutrição há muito tempo, trabalhei muito tempo no Olá Fábio na indústria e vou trazer um pouco da minha experiência, do meu relato, do resultado positivo que eu estou tendo já há bastante tempo com vários dos clientes, talvez alguns aqui vão passar por aqui, com relação, olá Paulinha, com relação à alimentação natural, o que ela pode ser feita. Bom, primeiro ponto que eu sempre coloco, deixo claro aqui, é desmistificar essa questão de que ração não faz bem, que ração é o veneno do mundo. Nunca falei, nunca vou falar, jamais, porque isso não é uma verdade. E eu vou começar já com a questão polêmica, quando é que as pessoas começam a buscar alternativa na alimentação natural, porque que em alguns casos, não são todos, mas existem alguns casos que as rações específicas para problemas dermatológicos e etc., recomendado aí pelos dermatologistas, muitas das vezes não funcionam. Às vezes funcionam sim, tá? É ótimo quando funciona, é prático, é funcional, né? Mas em alguns casos não funciona, né? E é justamente esses casos que a gente tem atendido. Óbvio que tem animais que não comem, não rejeitam um pouco a ração, mas aí é um caso à parte, né? Nós estamos falando em si o animal, aquele que comeu, ingeriu direitinho, mas depois o resultado não está aparecendo. Então vamos lá. O ponto principal aí, pessoal, é o seguinte: as rações, em função da extrusão, em função da máquina, em função do processo, né, como se faz uma ração, todas as empresas, né, sem exceção, elas usam de ingredientes, elas têm disponível ingredientes, tá certo? Para a atividade, né, dessa máquina, correto? Então,
nós temos aí um portfólio muito amplo de ingredientes nas rações, tá? Sejam eles as proteínas de origem animal, vegetal, os carboidratos, enfim, tudo que compõe a ração. Então nós temos um cardápio, nós temos aí um portfólio um tanto quanto amplo desses ingredientes para que você consiga fazer a ração, uma vez que você precisa extrusar, senão ela não se forma e aí vai, né? Então, por mais que as rações com direção, as rações específicas para problemas de pele sejam feitas aí buscando o melhor resultado, muitas das vezes isso acaba não acontecendo, justamente pelo motivo dessa quantidade, né, de ingredientes. Um animal que está recebendo essas informações, um animal que está ingerindo, né, isso acaba em algumas vezes comprometendo, às vezes até piorando o quadro das reações inflamatórias, das reações alérgicas, tá? Então esse é um fato importante, não é só a questão da quantidade maior ou menor de proteína, o valor biológico dessas proteínas, né? Mas principalmente em função dessa reação. O André está perguntando o que significa o T. O T significa que essa ração possui ingredientes transgênicos, isso é uma lei, é obrigado a dizer, né? Então a ração que tem, por exemplo, a maior parte delas contém milho, contém soja, hoje praticamente todo milho, toda a soja são transgênicos. Então, por lei, é obrigado a declarar isso, tá? Né? Então, por isso que quase todas as rações têm esse T, respondendo a pergunta do André, e as que não têm o T. Existem algumas rações no mercado, opções que não trabalham com transgênico, trabalham com outros ingredientes que não são transgênicos, tá bom? Respondendo a pergunta aqui do André. Oi, Malu, tudo bem? Adriana, né? Então tá bom. Ok, pessoal, então eu gostaria que vocês entendessem o que eu já expliquei num outro momento, que a pele do animal, do cachorro, do gato, a nossa pele também, eu gosto de dar o exemplo que funciona como um jardim, tá? Um jardim que você quer flores bonitas, plantas bonitas, e você não quer invasor, erva daninha, estragando, enfeiando o seu jardim. Então, nós temos que entender a pele como um sistema que busca ter um equilíbrio, tá certo? E isso tem relação com a saúde geral do animal, isso tem relação um tanto quanto com a genética, o estresse, os desafios que esse animal passa, etc., para que essa pele tenha saúde, tá certo? Então, eu gosto de comparar inclusive ao intestino. A mesma coisa, a mesma ideia se aplica ao intestino. Nós buscamos um intestino equilibrado. Ali nós temos bactérias gram-positivas, gram-negativas, nós temos vírus, protozoários, nós temos uma série de agentes ali, os agentes do bem, os agentes do mal, e nós queremos que os do bem prevaleçam sobre os agentes do mal, mas os do mal estão ali também, tá? Então a saúde intestinal funciona assim. Eu sempre gosto de dizer que sejam cães, animais, nós mesmos, né? Se você tem um bom intestino, se você tem um intestino legal, que não é preso, não é solto, você está no caminho de ter uma boa saúde. Isso se aplica também a cães e gatos, tá? Então, assim, o cachorro tem um cocô esquisito, uma hora sim, uma hora não, etc, tal, né? Então, é algo para se tomar providências, para se buscar uma solução, por que isso está acontecendo. Existem cães que têm o intestino inflamado, aí já é uma outra situação que a gente pode comentar numa outra oportunidade. Mas, assim, a mesma ideia se aplica à pele. Então, ali nós temos ácaros, nós temos bactérias, nós temos fungos, tá certo? Nós temos uma série de indivíduos, nós temos uma biota que vive ali naquela pele, e que deve estar em equilíbrio para que essa pele tenha saúde. Quando essa pele está em desequilíbrio, por razões que vão do estresse, que vão até questões genéticas, né? Essa situação, ela começa a complicar e esse animal começa então a apresentar problemas, e aí vem as coceiras, vem o prurido, vem as alergias, né? E as irritações de pele, podendo ou não ter coceira, né? Tem animais que têm toda essa manifestação e não tem coceira, tem animais que têm coceira. Normalmente, pessoal, na minha vivência, eu gosto muito da seguinte ordem, né? Isso muitas vezes nem está tão catedrático assim nos livros de veterinária, etc e tal, mas eu tenho, com a minha experiência, uma ordem que toda a tragédia grega
começa com os ácaros, tá? Os ácaros eles estão em grande quantidade, eles são os grandes vilões no meu modo de pensar, né? Então eles abrem porta para os fungos, depois os fungos por sua vez para as bactérias, na maioria das vezes, né? O cheiro ruim que você encontra na pele do animal, boa parte em função disso, em função da ação desses fungos em conjunto com as bactérias, tá, pessoal? Isso pode se complicar bastante, né? O animal se coça, o animal começa a ficar irritado, isso vira uma cadeia reativa aí, que o próprio estresse do mal-estar da coceira leva a mais coceira ainda, tá? Então é algo que a gente deve combater. Então, vocês já sabem, nós temos aí os anti-inflamatórios numa situação de crise, nós temos aí, até anotei aqui, falar um pouquinho o Ciclavan, né, o próprio Apoquel, né, que vocês conhecem, o Cytopoint, aí, que é o pessoal chama de vacina, né, que é um medicamento que todos eles vão cortar a reação inflamatória, de alguma forma, vão bloquear essas citocinas que ficam disponíveis em função de algo que deu início. Então, eu gosto muito de pensar em soluções em que nós possamos cortar de alguma forma, cada animal é de um jeito, há de se pensar assim, o causador disso, tá? Então, algumas coisas que nós podemos fazer então para ajudar esse animal que apresenta esse problema. E lógico, tem situações de crise, de problemas, situações que não tem como, tem que medicar realmente, procurar o dermatologista, é óbvio, para poder fazer um tratamento adequado e tal, né? Mas é sempre importante analisar o indivíduo. O resultado que nós temos com sucesso com as dietas naturais, o principal motivo é porque na dieta natural você diminui esse cardápio, né? Você trabalha com ofertas menores das proteínas, dos carboidratos. Então, enquanto uma ração tem 30, 40, 50 ingredientes, numa dieta natural você tem meia dúzia de ingredientes apenas, tá? E eu também gosto de usar uma estratégia em que eu distribuo essa proporção de tal forma a não ocupar todo essa é uma estratégia particular minha, tá? Por exemplo, eu divido um pouco a fração proteica, tá certo? Para que eu não sobrecarregue com um único ingrediente essa proteína. Então é uma estratégia que eu uso para que eu possa ter menos reação, tá? Na minha experiência, pessoal, deixa eu ver se tem alguém pedindo para entrar aqui, eu não sei o que está rolando aqui. O pessoal vai fazendo perguntas. Então, assim, na minha experiência, pessoal, eu posso dizer para você com muita tranquilidade, desculpa que eu estou olhando ver se tem alguma chamada aqui, pessoal que está querendo perguntar. Então, pessoal, é o seguinte, na minha vivência, são poucos os casos que o animal tem realmente uma alergia específica de algum ingrediente nutricional. E quando isso acontece, é fácil de resolver. Então, na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, são vários fatores aí que levam a esse problema. E quando você entra com alimentação natural, conforme eu estou explicando, que você diminui, né, essa entrega de uma oferta muito ampla, de uma série de proteínas, dos próprios carboidratos, lipídios, etc., você facilita, então, a situação do animal. Você diminui um pouco, né, essa reação inflamatória que, de uma certa forma, ela já está acontecendo por N outras razões. Então, eu gosto de dar o exemplo assim, é como um sujeito que está numa insolação, está super queimadão, está lá todo ardido, e você tira ele do sol, coloca ele na sombra, fresquinho. Então, você deu um alívio para o animal, e o animal costuma responder muito bem, e sempre que o animal tem esse alívio, né, as coisas começam a melhorar. Então a gente tem tido bom resultado nesse aspecto, tá bom? Só lembrar que a ração, nessa condição, ela é extremamente concentrada, né? Um alimento que tem só 10% de água, etc. Então isso pode, de uma certa forma, prejudicar os tratamentos, enfim, prejudicar a solução do problema, é o que a gente tem visto na maioria das vezes, né? O pessoal lutando e acaba que não consegue resolver, tá? Mas repito, não sei se
não podemos dizer que especificamente é um problema alimentar, e sim o alimento que pode ajudar ou pode piorar a situação, tá bom? Um outro aspecto que eu gosto de chamar a atenção, pessoal, que eu tenho observado aqui na minha prática, é o seguinte. Eu tenho visto isso nos anos, assim, acompanhando algumas correlações, eu tenho buscado até alguns trabalhos que citam alguma coisa, e visto uma maior incidência, atenção com isso, uma maior incidência em animais castrados e castrados jovens. Então a falta do hormônio, tanto para o macho quanto para a fêmea, o animal castrado muito precocemente, se o animal já tem uma predisposição ao problema em função da raça, cor da pele, etc., esse animal tem uma chance maior de apresentar o problema. Quando não, quando inteiro, isso pode aliviar um pouco a situação, tá? Não é uma regra absoluta, mas é algo para se considerar. Castração é uma discussão polêmica, nós sabemos da importância, por exemplo, eu castro o animal para que ele não se reproduza de forma equivocada, para que ele não escape e produza filhos que vão ficar abandonados, e quanto a isso não tem que discutir, né? Mas se você tem um animal em casa, com uma certa segurança, etc., é um convite que eu faço a você repensar ou conversar com o seu veterinário por que a necessidade é tão urgente dessa castração precoce, coisa do tipo. É uma coisa aí pra gente se pensar, tá bom? Bom, vamos falar também um pouquinho aqui sobre banhos, tá, pessoal? Todo animal que tem o problema, os dermatologistas recomendam os banhos semanais, eles são importantes porque você hidrata a pele, você diminui um pouco a carga das bactérias, você diminui a carga dos fungos com produtos específicos, e isso é importante sim, tá? Mas eu chamo muita atenção para tomar cuidado com o banho tosa, sem fazer crítica ao banho tosa, longe disso, tá? Tem empresas extremamente sérias, competentes, mas vale muito a pena você ter um diálogo lá com o seu banho tosa de confiança, pedindo para ele não usar o secador quente. Se for o caso do animal não secar muito bem, porque no secador frio isso demora um pouco mais, tá certo? E ele também pode ficar estressado muito tempo ali, não chegando muito no final do dia, você pode ele termina de secar, vamos dizer assim, em casa, num lugar fresco, etc e tal, né? Quem tem a opção de dar banho em casa num dia de sol, que o animal depois tem acesso ao solário para ele acabar, é ideal, é a situação ideal, tá bom? Então prestem muita atenção que isso pode piorar mais o quadro, principalmente com ação independente do problema alérgico, do problema da pele. O secador é um veneno, o secador quente é um veneno, então a gente tem que lutar contra isso, tá? Ah, mas ele não vai queimar. Não, aí nós estamos falando de um caso absurdo, né? O cachorro chegar queimado de um banho tosa, já aconteceu isso, é o crime da mala, né? Agora, vocês podem observar, o animal chega muito vermelho, né? Nossa, meu animal vem do banho tosa, parece que ele fica pior, porque ele tá vermelho do secador, pessoal. Então nós temos que ficar muito atento, isso é um pouco grave, tá? De qualquer forma, os hidratantes, nós temos produtos maravilhosos com nanopartículas, produtos muito honestos aí no mercado, nas farmácias de manipulação, que eu recomendo bastante, são bastante interessantes, tá? Principalmente esses animais com problema, uma vez por semana, logo após o banho, etc., ele ter esse hidratante, tá bom? Eu gosto de um produto que muitos vão me criticar, muitos vão me dar pedrada aqui, mas é a minha experiência prática, eu também sou criador de cães, é o famoso e bom Matacura, tá? Aqui, ó, o benzoato de benzila. Gente, o Matacura é mais velho que eu acho, e ele tem uma ação muito poderosa contra os ácaros. E eu defendo a ideia de que o maior vilão de todos é o nosso amigo ácaro, que nós não temos como combater com eficiência o ácaro no ambiente, tá? Nós moramos em cidades muito fechadas hoje em dia, muita sombra e tal, e os ácaros estão aí dando sopa, tá certo? Então, é um problema para nós, é um problema para os cães, então realmente casas com madeira são mais propensas e etc. Então assim, qual que é a dica? O banho com Matacura semanal, ele ajuda muito, porque você diminui bastante a carga de ácaro, independente dos produtos que você já está usando, para as bactérias, etc., os produtos do banho que você está usando. Então, é um produto simples, barato, de fácil acesso, eu nem sei quem é o fabricante do Matacura,
mas o Matacura funciona e funciona muito bem, tá? Então, é uma ideia muito interessante. Outra coisa que o pessoal se esquece é o seguinte, o cachorro, você está tomando todos esses cuidados, tem gasto, tem estresse, tem um monte de coisa, e se esquece de um detalhe simples, tá? Que é você trocar a roupinha de cama, você trocar a caminha. Então assim, qual é a minha recomendação para um cachorro que tem problema de pele? Tenha 2 caminhas, tenha 2 almofadinhas, o cantinho dele dormir ali. Tenha 2, tá? Um que ele está usando naquela semana, você pode usar durante uma semana. Terminou a semana, você troca, põe para lavar, põe para secar, encontra um produto que é lavável, que você pode, às vezes, um simples, você borrifar com vinagre essa caminha, tá? Encharca um pouquinho ela com vinagre de maçã, vinagre de álcool, enfim, e deixa no sol e deixa descansando num lugar que não tem acesso, tá? Um lugar seguro. Você pode até passar essa caminha num saco com naftalina, que acho que nem existe mais, mas acho que existe sim, tá? Você deixa fechado uns 2 dias, depois abre e deixa num lugar seguro. Também não vai deixar num lugar que enche de ácaro, né? Deixa num lugar seguro e depois você coloca a caminha. E aí tira a caminha velha que está contaminada, cheia de ácaro e faz esse revezamento. Isso mais o Matacura no banho, você vai resolver muito, mas muito o caso. Pode confiar no que eu estou falando, tá bom? Bom, fora isso, eu estou falando meio rápido, é o meu jeito, quem não me conhece, mas quem quiser fazer pergunta, pode me interromper a qualquer momento. Eu até vou passar o dedo aqui, eu tenho medo de desligar esse troço, mas acho que está tudo bem. Então, pessoal, oi Carla, oi Mariana, tá aí, tudo bem? Então, pessoal, essas são ideias simples e tal, e que podem fazer muita diferença, tá bom? Então vamos por partes. Qual é o próximo passo aqui? O estresse. Ah, meu cachorro não tem estresse. Calma aí, vamos analisar direito. Pode ser que ele tenha sim, não é só o estresse da ausência, de ficar sozinho. Você precisa avaliar quais são os fatores desencadeadores de estresse. Eu acabei de tratar um cachorro que estava super bem, né? Ele tinha um diagnóstico já de sarna, um diagnóstico de sarna demodésica, que é uma questão genética, todo mundo sabe, tá? Mas estava super sob controle, sem manifestação, quietinho, lindo, bonitão ali, né? Mas aí a tutora adquiriu um outro cachorro, tá? Que chegou na casa, ela adotou um outro cachorro. Eles não brigaram nem nada, mas esse cachorro sentiu muito. Era o ambiente dele, ele estava feliz da vida. Chegou, oi Eric, tá bom, meu querido? Chegou esse outro cachorro, causou um estresse. O cachorro, olha, tá uma dificuldade para tirar esse cachorro da crise. Ele tá todo estragado, tadinho. A pele dele virou uma confusão, né? E então o agente aí da sarna demodésica atacou com força porque caiu a resistência. Então, pessoal, o que pode derrubar a resistência? Esses fatores, uma má digestão, um problema digestório, aí, um distúrbio gastrointestinal, tá? Então existe uma série de coisas que podem piorar o quadro, tá certo? E vocês precisam entender assim, a pele, qual é o exemplo que eu dei do jardim, né? O jardim que está ali, equilibradinho, bonitinho e tal. Não é tão fácil você restabelecer esse equilíbrio. Imagina que você tem um jardim encheu de tiririca. Você tem que tirar a tiririca, passar um veneno, plantar grama de novo, dá um puta trabalhão. A pele é a mesma coisa, você não melhora ela da noite para o dia, tá bom? Então é preciso pensar no conjunto. Eu vejo as pessoas desesperadas, eu entendo, porque é um negócio realmente bastante desagradável, né? Incomoda, a gente sofre de ver o bicho ali coçando, sofrendo, etc. A gente quer resolver da noite para o dia. Então, por exemplo, o uso do ômega 3 e tal, funciona? Sim, funciona. É um anti-inflamatório natural, funciona super bem, assim como as beta-glucanas, MOS, FOS, que são esses ativos que melhoram a biota intestinal e também vão melhorar a biota da pele. Mas não adianta a gente pensar pontualmente só nisso. Conforme eu estou explicando, tem que ter uma ação global,
tem que ter um entendimento geral. Isso, controle do acro, controle da caminha e vai por aí afora, tá bom? É um conjunto de coisas, beleza? Outra coisa importante, banho de sol, tá? Não é só, o banho de sol vai matar germes, que coisa e tal, não é bem isso, é que o sol, ele joga a favor de todos os agentes da pele benéfico. Ele é do time do bem, ele não é do time do mal. Então, o sol não faz bem para os agentes que são do mal e fazem, a Deus é sábia, a natureza é sábia, né? Então o sol está aí para ajudar. Então, lógico, excesso de sol, as meninas que adoram banho de sol aí, vai pegar uma como é que fala, uma insolação aí, pelo amor de Deus, não é isso. Mas o animal sabe, o animal tem controle disso, tá? Então, se você deixa o seu animal com acesso ao sol... Oi, Fabi, tudo bem? Seja bem-vinda. Se você deixa esse animal com acesso ao sol, você tem um solário lá na sua casa, ou se você mora no apartamento, você consegue pelo menos 3 vezes por semana sair para passear e deixar ele um tempinho tomando sol, tá? Isso é bastante importante para a saúde da pele, tá bom? Bom, mais tecnicamente um pouquinho, nós temos alguns ativos, né, que eu costumo prescrever nas fórmulas, aí complementando a dieta, né? Zinco, cobre, as beta-glucanas, MOS, FOS, a biotina, né? Então, assim, um aporte um pouco maior desses ativos acabam ajudando a reconstituição da pele, a dar um pouco mais de saúde, a própria vitamina E, vitamina C, aí no caso já atendendo um pouco mais a questão da imunidade, tá bom? Vamos lá. Falando um pouquinho sobre as dermatites atópicas que apavoram, né? Será que meu cachorro tem, não tem, etc. Normalmente essa realmente que é a mais grave de todas, que tem um fundo genético bastante forte, ela se manifesta normalmente no animal jovem, tá? Um animalzinho que com 1 ano de vida ele já começa a apresentar o problema, a se coçar de uma forma absurda, tá? Então, assim, não é muito comum animais com mais idade, 4, 5 anos, que começam depois a ter uma manifestação de um prurido ou uma irritação da pele. É preciso investigar outras possibilidades, se não essa, diretamente. Ela é muito, muito comum para animais muito jovens que já apresentam problema. Então fica essa informação para vocês ficarem atentos, que é bem clássico isso, tá bom? Que mais que eu tinha? Vamos aqui, o estresse, o banho. Bom, falando um pouco a respeito de ingredientes, a turma que já usa alimentação natural, mas que não teve a informação de um nutricionista capaz de fazer o trabalho certinho e tal, então vai alguma dica aí. Cuidado você que está na internet atrás da receitinha, igual eu brinco aqui com muito respeito, da Ana Maria Braga e tal. Cuidado aí que o tiro sai pela culatra. Essa semana mesmo eu tive diante de alguns casos que a gente vai, se Deus quiser, consertar. Nós temos alguns vilões, a cenoura é um deles, infelizmente, é um nutriente bárbaro, maravilhoso, que a gente usa bastante em dieta de animais sadios, né? Ela tem absolutas vantagens, mas para o animalzinho com probleminha, alérgico das dermatites, ela não é o ingrediente mais recomendado. Nós temos que buscar substituição com outros, como por exemplo a beterraba e tal. Realmente a cenourinha aí, ela não é muito bem-vinda, tá? Com relação às proteínas, realmente, estatisticamente, é fato que as reações maiores acontecem com a proteína do frango mesmo, tá? Mas não é uma coisa absoluta. Tem animais que não têm problema com frango, né? A maioria acaba tendo. Ah, mas a proteína do peixe é melhor? Não dá para apostar nisso, pessoal, não dá. Ah, mas se eu for fazer uma aposta, eu faria, pelo menos nos meus resultados, se eu não tenho um diagnóstico, se não foi feito uma avaliação de testar quais são as proteínas problemáticas para aquele cachorro em específico, né? A gente busca fazer esse trabalho, mas a proteína que tem dado mais resultado, acredite vocês, é a proteína do suíno, tá? É a proteína mais antigênica, é a proteína cujo valor biológico custa a constituição, ela
é menos reativa e é fácil de explicar. Por quê? Os aminoácidos, a composição, o valor biológico da proteína do músculo, da carne, do porco, do suíno moderno, o suíno que a gente come hoje, tá? Que tá aí, não é aquele porquinho caipira lá atrás, não. Oi, Lina, tudo bem? Ela é menos estranha, né? Um jeito simples de explicar isso para vocês. Ela é menos estranha do que outras proteínas. Então o animal não reage, né? Não é algo estranho para ele não vai ter uma reação exacerbada quando ingere esse tipo de proteína. Isso funciona para nós humanos também, tá bom? Então essa é uma observação. De forma geral, nós trabalhamos com valores mais baixos da proteína para ajudar esse animal também, tá certo? Para que as coisas possam caminhar para uma solução e na maioria das vezes as coisas caminham super bem, tá bom? Temos aí o Cytopoint, como a famosa vacina aí, que todo mundo já deve ter ouvido falar, que custa caro pra caramba, tem pouca reação, funciona bem quando o animal realmente é um animal bem problemático, já se tentou várias coisas e tal. Há de se pensar, muito embora ela tenha um custo alto, mas ela não tem efeito colateral preocupante. Já o ciclavan, o acopel, eles acabam causando algum, não tanto quanto a prednisona, quanto os corticoides, assim, mas eles acabam tendo algum problema. E, falando especificamente aqui do ciclavan, o ciclavan é um nome comercial, né, da ciclosporina. A ciclosporina manipulada, a ciclosporina humana, que é uma molécula inclusive bastante antiga, não funciona, pessoal. Não funciona. Não funciona e causa uma reação muito, na maioria dos cães, de emes, de vômito. Então não é uma crítica com a farmácia de manipulação, pelo amor de Deus. É que o ciclavan, o laboratório, fez alguma alteração ali no veículo, na apresentação da molécula, que aí ela funciona com mais eficiência, tá? Também, o cachorro também pode vomitar, sim, né? A recomendação é sempre 2 horas antes ou depois da alimentação e às vezes o animal acaba vomitando, insistindo com vômito e aí é preciso rever se esse tratamento vai valer a pena ou não, tá? Quando você fornece logo ou depois que o animal se alimenta, dificilmente ele apresenta vômito, muito no entanto, o efeito é menor, tá certo? Mas se o animal está vomitando, eu particularmente acho que é preciso rever e cancelar esse tratamento, até porque o vômito contínuo não é nada legal, você começa depois a provocar uma irritação ali no trato digestório, uma vez que todo aquele alimento com ação do suco gástrico e tal, e volta, né? Toda hora acontecendo isso, e aí em pouco tempo você já vai ter toda uma alteração ali daquele trajeto, o que não é nada legal, tá bom? Tudo bem? Beleza? Então, ó, recapitulando, quem chegou depois, um resumo rápido para a gente já se despedir, porque já está dando a hora, tá? Nós temos então que entender a pele como um jardim que nós temos que cultivar as coisas boas e evitar que as coisas ruins aconteçam, e é multifatorial, tá bom? A dieta realmente ajuda bastante quando balanceada, tá certo? Ajuda bastante quando balanceada porque é uma carga menor, é um portfólio menor de ingredientes, tá? Quando comparado com uma ração. Então vamos supor, o sujeito tem problema na barriga, aí ele vai numa churrascaria que tem todos os tipos de carne, todo tipo de comida, e que se enche o bucho ele vai ter uma dor de barriga, né? Aí ele vai num restaurante que tem 2, 3 comidinhas só, bem levinha ali, a chance é bem menor. Então é mais ou menos assim que a coisa funciona, tá? Por isso que a gente tem muito resultado. Mas se você procurar um nutricionista, uma pessoa que tem capacidade para fazer aquela dieta certinha. Se você pega, por exemplo, vamos usar alimentação natural, soca proteína no bicho, tá certo? Vai lá com uns 30, 40% de proteína, vai dar problema do mesmo jeito, tá? Então não é assim, pôs a comida, resolveu, tá certo? Então tem que levar em consideração esse raciocínio. Fala, Gui! Como é que estão as coisas por aí, meu querido? Tudo beleza? Maravilha! Então, pessoal,
em síntese é isso, tá? É preciso realmente ter paciência, é um problema que incomoda, mas é um problema, como eu expliquei, são vários fatores. Pensa muito, repito, pensa muito os fatores estressantes do seu animal, que não é só ele ficar sozinho, tem outras coisas que podem estar acontecendo, né? E que pode realmente desencadear. Muitas vezes uma terapia, um ativo fitoterápico calmante que possa aliviar, é muito difícil conseguir acertar com isso, mas às vezes acaba resolvendo. E não se esqueçam, gostaria que todos tivessem sucesso aqui, depois me manda lá uma mensagem: ô Aldo, que legal, fiz e deu certo. Fiquem atentos com o abençoado ácaro. O ácaro é a tragédia total, absoluta. Combatam o ácaro e vocês vão resolver a maior parte dos problemas. Troca a caminha, dá o banho com matacura. O veterinário, às vezes, a galera aí fica, isso é coisa de antigo, isso não é... Pode confiar, pode confiar. Nem sempre os produtos para o carrapato, para pulga, funcionam tão bem, né? Do que um produto simples, né, como esse que eu estou dando o exemplo, essas medidas simples, né, que podem ajudar bastante. Reduz o ácaro e você vai ter muito resultado, você vai ficar feliz com isso. E toma cuidado com o banho e tosa. Toma cuidado com o secador quente, porque você não vai andar para frente de jeito nenhum. O animal com esse problema que toma uma carga de secador quente semanal, nem daqui 50 anos ele sara. Você vai passar creme, você vai gastar dinheiro, você vai dar anti-inflamatório e não vai sair do lugar. Porque você está realmente ajudando a turma do mal, tá certo? Então é diferente do sol. O sol é outra conversa, o sol é positivo, o secador é negativo, tá? Mas ele vai ficar meio assim, molhadinho e tal, melhor que fique, ou daqui a pouco você pega aquele talco granado, aquele antigão douradinho, aquele mais barato, sabe qual é? Pega um pouco daquele, passa assim nos locais que possam ter mais umidade, etc. Você já mata o problema aí, tá bom? Beleza? Ok? Acho que eu cobri tudo, né? Faltou só, o pessoal pediu para mim falar e eu não ia deixar de falar esse último tópico aqui. Pessoal, é o seguinte, eu tenho tido um resultado espetacular. Não me pergunta como, mas não tem por que eu não falar isso. Quem quiser seguir ou me ligar, eu estou à disposição. Eu tenho tido um resultado excepcional com o espinafre cozido, espinafre refogado, tá? E você vai falar, de onde veio isso? Eu te respondo assim, por que farinha de peixe melhora o resultado de crescimento em suíno? Até hoje ninguém achou a resposta, né? O que tem ali que faz o porco crescer mais, né? Fizeram todas as pesquisas e ninguém descobre, né? O espinafre é a mesma coisa. Eu descobri só ao acaso, é lógico, o espinafre tem N benefícios como nutriente, ele não é muito barato, não é muito fácil de achar, mas enfim, o animal gosta e tal. E lá fomos nós, sempre vez ou outra, formulando com espinafre. E em substituição à couve, que muitas vezes os animais rejeitavam, enfim, de contar rápido aqui que o tempo já estourou. E eu comecei a observar que as dietas com espinafre tinham o melhor resultado. Lembrando que tudo que eu falei na live estava sendo feito. Não adianta você socar o espinafre no cachorro amanhã e querer que ele melhore, que não vai acontecer isso. Você tem que cobrir tudo que eu estou falando, que é o resumo do resumo que eu dei aqui na live, tá? No entanto, os animais que estavam sob os meus cuidados e com a dieta e a gente caminhando para um resultado, toda vez que eu coloquei a quantidade correta e etc., mas formulado, equilibrado certinho com a formulação, com o software, tudo bonitinho, o resultado excepcional. Excepcional. Então, assim, ele ajuda muito, muito mesmo. Então fica aí essa informação. Eu tenho buscado, ninguém fez nenhuma pesquisa com isso até então, mas essa é uma descoberta minha que tem dado um resultado excelente. Uma dieta modulada em proteína, etc., buscando proteínas mais seguras, enfim, tem todo um monte de coisa, mas eu observei, inclusive cães que nós tiramos o espinafre, ele voltou a coçar. Ele estava controlado, nós tiramos o espinafre, faltou espinafre, não me lembro ao certo, foi daí que tudo começou. Aí voltou o espinafre, o animal respondeu na mesma hora, tá?
Então, abençoado seja esse espinafre, né? E, infelizmente ele não está disponível sempre, ele é caro, ele não rende. Você precisa de um caminhão de espinafre para fazer um pouquinho de espinafre, mas fica a dica, tem ajudado bastante os cachorrinhos aí com problema de pele, tá bom? Beleza? Meu canal tá aí, fica a cópia disso no IGVT, tá no canal também. E que mais? Minha propaganda no começo de junho, meu curso Escola de Tutores para quem não é veterinário, mas para quem gosta de cães, quer aprender, é curioso, quer saber um monte de dica de tudo que eu já vivi na minha vida até agora com relação a isso, vai estar no meu curso num preço maravilhoso, lindo, lindão, tranquilo, lá no Hotmart, vocês vão ter acesso, vai ter propagandinha, um curso gostoso, são 15 horas de curso, super legal, feito com muito amor e carinho, muita coisa legal. Se você tem um cachorro, se você vai adotar, etc., um cachorro e um gato, é quase que obrigatório, né, fazer esse nosso curso que tá super bacana. Beleza, pessoal? Se ninguém tem uma pergunta, olha a Neuzinha aí, família toda, que delícia, que maravilha, grande Guilherme e tal. Eu já dei um oi para todo mundo. Ninguém tem pergunta, pessoal? Se quiser fazer uma pergunta, agora é a hora. Podem fazer, se eu conseguir responder, eu vou responder com todo carinho. Se ninguém tem pergunta, eu vou falar tchau. Pode ser? Quinta-feira, amanhã é sexta, né? Vida que segue. Desejar um final de semana maravilhoso para vocês. Beijo no coração. Tô aí, me encontre. Meu site vai estar no ar já, tá bom? Meu site vai estar no ar, eu aviso também, provavelmente na próxima semana, quem sabe ele já vai estar. Tá bonito, pessoal. Tem depoimento, tem um monte de coisa. E tá legal o meu site, vocês vão gostar também, tá bom? Todo mundo agradecendo, a Neuza, um grande abraço, grande Neuza, esposa do Gui lá de Rondonópolis, fazendeiro, companheiro, ô, vida boa, é isso aí. Beleza, pessoal, fiquem com Deus, um ótimo final de semana e agora o meu beijo de despedida para todos. Fui!